Fala, Marco, beleza? Fala, Ana. Vamos ver se a Ana já pediu para convidar aqui. Peraí, Ana. Convidar a Ana. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem? E você, Lucas? Tudo jóia? Quanto tempo? Pois é, algumas semanas aí que a gente não conversa. Uma Já semana estava acostumada, toda que a gente... semana a gente conversando, trocando ideia. Legal, uma semana que a gente não produz nada, né, Ana, junto. Estamos aí, esperando o pessoal Estamos aí entrar. para retomar. Então tá, Exato. legal. Galera, 10 pessoas na live aí, bastante amigos. Se puder enviar aí o aviãozinho, convida a galera que está procurando emprego, convida aquela pessoa que está nessa busca de conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho, que mais uma vez eu e a Ana a gente vai produzir um conteúdo bem bacana para você que está buscando recolocação profissional, para você que quer alcançar a vaga que tanto sonhou, né? A gente sabe que está num momento bem delicado, né, para todo mundo, né, em todas as áreas, principalmente para quem está desempregado, mas nem por isso a gente vai fugir da luta, né, Ana? E é por isso que essa é a nossa motivação da live de hoje, ajudar cada vez mais pessoas, e a internet está aí para isso, a nossa primeira live junto, né? Então, queria te agradecer mais uma vez aí pela parceria, a gente que já começou a gravar alguns podcasts aí recentemente, entregando conteúdo em áudio para o pessoal, então já tem gente aí que está entendendo o porquê que a gente começou toda essa jornada, né? Então, antes de começar, Ana, antes de passar a palavra para você, tem muita gente aí que não me conhece, muita gente que não te conhece, né? Então, vamos começar aí me apresentando. Meu nome é Lucas Marcato, né? Eu sou cofundador aqui do Empregor, uma plataforma de recrutamento digital, né? Um negócio que a gente vem tocando aí desde 2009. Em 2015, a gente começou a evoluir de uma operação que veio familiar. E aí, em 2018, a gente começa a entrar no mundo das startups aí, a gente já tem ajudado bastante pessoas a buscar a recolocação profissional, a gente tem conectado muito os candidatos com as empresas, e a ideia dessa live aqui é mostrar que não existe só o emprego de solução para se recolocar no mercado de trabalho, existem N possibilidades, né, que todo mundo que quer realmente encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho pode utilizar, né, Ana? E nada melhor do que ter você do nosso lado aí, você que já tem uma longa história no RH, né, já viu de tudo mais um pouco, né, acho que se a gente começar a contar histórias aqui já não é live, vai virar quase um Titanic, então é legal poder compartilhar essas experiências que você tem no dia a dia aí, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Obrigada, Lucas, mais uma vez aí essa conversa com você, sempre muito prazeroso, é de grande valia assim essa troca, nossa troca de ideias, eu sempre acabo aprendendo bastante coisa. E como você falou, eu trabalho há um certo tempo com rotinas de RH, já são mais de 10 anos trabalhando dentro de empresas, né, conversando com pessoas, contratando pessoas, entre outras rotinas. E desde o ano passado, eu estou trabalhando agora do lado das pessoas, do lado de quem está buscando um novo trabalho, de quem está buscando uma recolocação profissional. E é sobre isso que a gente vem falar hoje. Queria mandar um oi aí para o pessoal, tem bastante gente que eu chamei, que está assistindo. Obrigada, gente. Manda aí para os amigos que estão buscando, né, uma oportunidade de trabalho, uma recolocação. Manda a live para eles assistirem e conhecerem também esse trabalho tão bacana. Genial, Ana. E a primeira pergunta que a gente coloca no script aqui para a gente começar é que buscar trabalho dá trabalho, né, Ana? Acho que nada melhor do que começar com esse insight para a galera ali que vai assistir a gente ao vivo agora ou está assistindo a gente no gravado, mas de alinhar que não existe bala de prata, né, Ana? Não existe aquela dica que a gente vai dar hoje aqui que vai resolver o problema, que é a vacina desse problema que a galera está querendo resolver, que é se recolocar, né? Então, eu queria ouvir de você aí, esse buscar trabalho dá trabalho mesmo? Você acha que o pessoal está preparado para evoluir no mercado de trabalho? Está preparado para sair aí batendo de porta em porta? O que a galera tem que fazer, Ana? Como que a gente pode começar essa live de hoje? Olha, eu espero que as pessoas estejam muito preparadas aí para conquistar um novo trabalho, retornar para o mercado de trabalho, porque hoje
as coisas estão um pouco diferentes do que eram antigamente, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar que algumas pessoas falavam para mim, Ana, dá para mim seu currículo que eu vou entregar lá na mão do meu chefe seu currículo. Era muito comum escutar esse tipo de coisa, né? Era muito essa questão do quem indica. Hoje existe quem indica? Existe quem indica, né? Mas as coisas estão um pouquinho diferentes. Dificilmente você vai entrar numa empresa simplesmente por indicação, se você não atender aos requisitos da vaga, se você não for competente o suficiente para essa vaga. Acho que você pode dizer melhor do que eu, Lucas. Você já contratou alguém aí para sua empresa porque algum amigo indicou? Cara, eu confio muito na indicação, mas a indicação também me deixa com o pé atrás, né, Ana? Então, principalmente quando essa indicação vem de um outro colaborador, assim, né? Eu acho que existem empresas que até privilegiam essas indicações, mas dependendo do cargo, dependendo da relação que vai ser, da função que vai ser exercida dentro da empresa, é uma coisa que exige certa cautela e é por isso que não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso, é por isso que existe um trabalho de gestão de pessoas estratégicas para fazer com que as pessoas se encaixem da melhor maneira possível aí nas empresas. Então, não contem 100% com indicação, porque a indicação, ela, em alguns casos, ela é super benéfica, né? Mas em outros casos, ela não faz muito sentido. E eu acho não, tenho certeza que a principal questão que tem que ser levada em conta, Ana, é o pré-requisito da vaga, né? A entender qual que é o desenho do cargo e entender se esse profissional entrega o que esse cargo precisa. Então, de novo, não é o meio que vai fazer a pessoa se recolocar, mas a pessoa se entendendo enquanto profissional realmente, para ver se vai entregar valor para a empresa, né? Perfeitamente. E já retomando também nesse assunto que você entrou, né, da pessoa atender aos requisitos da vaga, que eu volto a falar dos nossos podcasts que a gente gravou, né? Tanto os três primeiros, né, que foi sobre autoconhecimento, desenvolvimento e sobre oportunidades. Então, a gente já falou, quando nós abordamos o tema autoconhecimento, sobre a importância de conhecer os objetivos da nossa carreira profissional, os objetivos da nossa vida pessoal. A gente também falou sobre a importância de identificar as nossas qualidades, os nossos gaps. No segundo podcast, que foi sobre desenvolvimento, a gente veio falar de como a gente pode potencializar todas as nossas qualidades e como que a gente pode desenvolver os nossos gaps. E por último, a gente veio falar das oportunidades, né, de estarmos prontos para agarrar a oportunidade. E essas oportunidades no momento, né, dessa transmissão que a gente está falando, é sobre as vagas de trabalho. Então, como ter contato com as vagas de trabalho, como ter acesso a todas as vagas de trabalho disponíveis, como conseguir a melhor vaga para o nosso perfil, né? Como descobrir qual é a empresa que a gente quer buscar e ir atrás da melhor maneira e da maneira mais rápida possível. Então, já entrando nesse assunto, uma parte muito importante para que todo mundo que está aí buscando uma recolocação ou que de repente quer trocar de trabalho é estabelecer talvez um raio de atuação que você tem disponibilidade para trabalhar. Por que eu falo isso? Porque às vezes você mora em uma cidade, só que você tem disponibilidade para trabalhar em outra, ou numa cidade vizinha, e você tem um veículo, uma moto que você consegue se deslocar com facilidade, ou de repente você tem até disponibilidade de mudança para essa outra cidade, né? Tem um parente que mora, ou tem amigos que de repente podem te prestar um suporte aí no começo. Então é muito importante saber qual é o raio de atuação, certo? Certo, Lucas, por enquanto? Corretíssimo, Ana, corretíssimo. Só coloco um parênteses aqui, né, do auge das vagas home office, né, as vagas remotas, que cada vez vai se tornar mais tendência. Claro que existem perfis ali mais operacionais que exigem, sei lá, uma operação de alguma máquina, algum trabalho de logística, alguma coisa que é mais fabril, e isso não vai ter home office tão cedo, né? Então, mas as pessoas que estão buscando alguns cargos na área de serviço, áreas administrativas, essas coisas todas, né? A área de vendas passou por um trabalho aí de home office, quem está na área de marketing e tudo mais, é uma possibilidade. Na verdade, a pandemia aumentou as possibilidades para essas pessoas, né? Meio que abriu
os olhos assim das empresas que o trabalho de home office ele é possível e ele é muito benéfico, tanto para a empresa quanto para o colaborador. É muito interessante. Então, definido toda essa parte do raio de atuação que você tem, essa disponibilidade para trabalhar, você vai precisar fazer um filtro das empresas que existem nesse raio de atuação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não conhece a região, né? Como que a gente vai levantar quais são as empresas que estão nesses locais? E daí vem uma grande ferramenta, nossa amiga, que a gente usa para muita coisa, que é o Google, né? E existem algumas estratégias, algumas palavras-chave que a gente joga no Google e ele já traz lá uma série de empresas, né? Então, uma coisa que é muito comum de aparecer, né, das pessoas pesquisarem, são assim, por exemplo, maiores empresas e o nome da cidade, ou melhores empresas e o nome da cidade. Às vezes a empresa é muito grande, tem bastante empresa, ao invés de maiores, a gente já procura as melhores empresas para se trabalhar. Às vezes é algum segmento específico, né, que nós queremos atuar. Então, indústrias e o nome da cidade, indústrias automobilísticas e o nome da cidade, sempre utilizando esses filtros para ficar mais fácil de identificar as empresas no momento que a gente está buscando as vagas. Feito essa identificação das empresas, né? Então eu delimitei o meu raio, eu identifiquei as empresas nas regiões que eu tenho disponibilidade de trabalhar, eu vou atrás de saber como essas empresas divulgam as vagas, né? Hoje a gente tem aí várias ferramentas e é com esse foco principal que a gente veio falar hoje. Então, quais são as ferramentas pelas quais as empresas divulgam as vagas na atualidade? Então, a gente tem empresas que utilizam o próprio site para divulgar as vagas. Toda vez que abre uma vaga, a empresa vai lá e posta no site. A gente tem empresa que abre vaga diretamente no Instagram, ou no Instagram não, no LinkedIn, ou no campo vagas, ou como um post na página da empresa, na parte de publicação. A gente também tem empresas que abrem vagas através de agências de emprego. A gente tem empresas que não abrem vagas, que tem lá sempre disponível para cadastro o banco de talentos da empresa. Então, daí, na maioria das vezes, ela não divulga, porque já tem um cadastro lá dentro do site. Deixei aqui alguns marcados. A gente também tem empresa que divulga através de Instagram, através de Facebook. Tem lugar que passa carro de som, por favor, não deem risada, mas ainda existe isso. Tem empresa que faz anúncio através de rádio, programas de rádio local, grupo de WhatsApp. Então, aí a gente tem N formatos de divulgação de vagas. Você conhece mais algum, Lucas? Cara, acho que você falou todos, Ana. Não vi sinal de fumaça ainda e não vi outras coisas. Mas, cara, tem empresa que anuncia em poste, que coloca que está precisando contratar e está colado no Panfleto. poste, panfletagem. Então, desde que a pessoa entenda que buscar emprego, que buscar trabalho dá trabalho, Ana, a questão não é falta de formato e é falta de encontrar um jeito, né? Então, se a pessoa tem interesse, ela vai se virar e vai correr atrás. Então, hoje, se a pessoa buscar no Instagram, sei lá, eu sou especialista na área de seguros. Se eu colocar corretora de seguros no Instagram, vai aparecer N perfis que eu posso abordar, eu posso buscar a vaga de uma forma ativa, independente se a vaga está em aberto ou não. E eu acho que um hackzinho que fica é que a pessoa tem que ter o espírito de vendas absurdo para ela conseguir se vender, de que vai entender que não vai cair nenhuma oportunidade no colo dela, né? Independente se a empresa está com a porta, se a empresa está com um quadro de funcionários aberto para contratação, eu acho que vale sim ligar e se dispor, né? De falar, cara, eu sou especialista em seguros, eu sei que a tua empresa não tem vaga em aberto, mas de qualquer forma gostaria de deixar o meu currículo aqui para uma eventual oportunidade eu estar à sua disposição. Então, essa questão de entender que o trabalho de prospecção de vaga pode ser de uma forma ativa também, não há necessidade de esperar também as empresas comunicarem, até porque tem um caminho enorme, né? O nome da nossa live é a jornada da busca de emprego. Então, tem a empresa que comunica e tem a questão de você encontrar essa empresa que está comunicando ainda em todos esses canais que você falou. Então, eu sou do time que não espera, eu sou do time que tenta assumir a responsabilidade para se conectar com a empresa de uma forma bem direta, tá? Então,
Para mim é isso, essa questão aí da divulgação das vagas, até complementando aí que, já que você falou de uma forma bem completa, os formatos de recrutamento e de captação de talentos, né, eu gostaria de deixar esse hackzinho de uma prospecção de vaga mais ativa. Exatamente. Na verdade, quando a gente está precisando de trabalho, o negócio é ir para cima. Não importa se é por telefone, não importa se é bater na porta da empresa, o negócio é ir e fazer e acontecer. Eu trouxe aqui algumas dicas, né? Baseado de repente aí no perfil da cidade, no perfil da empresa que as pessoas estão buscando. Então, algumas dicas que podem ser um direcionador aí, talvez ajudem a economizar um pouco de tempo nessa busca, tá certo? Então, nós temos alguns grupos de empresas, né? Nós temos empresas grandes e estruturadas, né? Na parte organizacional. Essas empresas, na maioria das vezes, elas já têm site estruturado e normalmente já tem um espaço ali ou para divulgação das vagas ou para divulgação do banco de talentos, né? Sempre fica lá disponível a parte do banco de talentos. E as grandes empresas podem fazer o teste aí, se vocês quiserem, digite o nome de uma grande empresa no filtro de busca do LinkedIn, essa empresa também vai estar lá, tá certo? Então, as grandes empresas hoje, elas divulgam no LinkedIn, é certeza, e na maioria das vezes também em seus sites. Então, se você está aí em busca de uma grande empresa para trabalhar, de uma boa empresa para trabalhar, já vai diretamente nesses meios, né? Site da empresa e LinkedIn. A gente também tem aquelas empresas que têm um grande volume de vagas, na grande maioria das vezes operacionais, né? Então, mercados, empresas do ramo agro ou construção civil, né? E outras empresas que têm uma grande quantidade na parte operacional. Essas empresas tendem a terceirizar a primeira parte do seu serviço de recrutamento e seleção, ou para uma agência de empregos, ou de repente para um profissional específico que faz algum tipo de seleção. Então, assim, tenham sempre em vista nos locais onde vocês querem trabalhar o contato das agências de emprego desses locais, porque muitas vagas são divulgadas por essas agências e às vezes a gente não sabe nem de que empresa que são essas vagas, tá certo? É um detalhe bastante importante. Empresas que estão em cidades pequenas, ainda que elas sejam grandes, elas divulgam também as vagas por site, elas também divulgam por LinkedIn, só que elas também vão em busca dos métodos eficientes de divulgação de vagas dentro dessa cidade. Então, quando eu falei, né, um pouquinho antes, que tem empresa que divulga com carro de som, tem empresa que coloca panfleto no poste, existe empresa que faz isso e ainda existe empresa que faz premiação para o colaborador que trouxer uma pessoa para trabalhar. Perfeito. Então, quando a gente fala sobre networking, quando a gente fala sobre falar para as pessoas que você conhece, que você está buscando uma oportunidade, que você está disponível no mercado de trabalho, também entra essa questão. A gente nunca sabe de onde que vai vir a oportunidade. Então, fale para as pessoas, entre nessas redes sociais, faça os seus cadastros, né? Dentro das plataformas das empresas, das agências de trabalho, porque é sempre muito importante. Existem ainda empresas que são muito tecnológicas ou que são de alguns segmentos específicos que precisam de profissionais específicos para a sua atuação, para o seu funcionamento. Essas empresas, elas estão investindo muito na parte de divulgação de vagas pelo LinkedIn e às vezes elas nem divulgam as vagas. Por quê? Porque tem profissionais específicos que dentro do próprio LinkedIn entram em contato com o candidato. Só um Tem uma parênteses, Ana. determinada vaga. Só um parênteses aqui. Se você está assistindo essa live e você é um profissional de tecnologia, você está desempregado, tem alguma coisa errada, né? A gente está Tem olhando alguma coisa errada mesmo. A gente está falando para profissionais que estão cada vez mais escassos no mercado, cada vez mais disputados, né? E eu tenho todo o viés da área de marketing aqui, uma coisa que a gente conversa muito com as empresas é o mesmo esforço que a empresa faz para atrair um novo cliente, ela tem que fazer para atrair um novo talento de tão escasso que é esse profissional. Então, quando você fala aí de uma empresa de base tecnológica que tem ali que tem um perfil de profissional específico e até contrata headhunters para buscar os melhores profissionais do mercado,
Se tiver desempregado, tem alguma coisa errada e é preciso rever o que está acontecendo ali. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que pode ser feito para corrigir e facilitar esse processo de recolocação. Pode seguir, Ana. Estratégias. Só não queria deixar esse ponto aí fora da. Não, é isso mesmo. Pode interromper, porque eu me empolgo falando e eu esqueço da vida. Mas essa parte do LinkedIn é muito importante, né? Tem bastante gente ainda que eu converso que dizem: eu não sei se o LinkedIn funciona, eu tenho o meu perfil, mas eu acabo não entrando sempre. Então, assim, repensem, né? Porque a quantidade de colaboradores que são recrutados dentro da ferramenta é muito grande. Acaba acontecendo, inclusive eu tenho história comigo isso, de ter entrado em contato com o profissional e ele não responder. Ele responder ali depois de 2, 3 meses que eu entrei em contato com ele, ele vem me perguntar da vaga. Então, assim, eu já tinha fechado a vaga, né? Às vezes a gente se candidata através de LinkedIn ou através de e-mail, a gente não olha o e-mail novamente. Então, é muito importante ter essa rotina, tá certo? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar de um outro tipo de rotina para alguns candidatos específicos. Só um outro parênteses, a gente está falando de LinkedIn, né? Só para situar o emprego, né? O porquê que o emprego está aí, a gente posicionou o emprego voltado para micro e pequenas empresas, e aí o que a gente fundamentou essa tese de solução é que tem um estudo do Sebrae que comprova que as empresas, as grandes empresas, são as que mais demitem em tempos de crise, né? E as menores empresas, elas demitem menos. E quando a economia começa a retomar, as empresas que contratam mais rápido são as micro e pequenas empresas, até pelo processo ser menos burocrático, já ajuda direto o próprio empreendedor, enquanto uma empresa grande depende de toda uma jornada de contratação, depende de aprovação, a tomada de decisão de uma empresa maior, ela é um pouco mais truncada, né? Então, o ponto do LinkedIn, realmente, para uma empresa grande, com certeza a vaga dessa empresa vai estar no LinkedIn, tá? O ponto de atenção que eu coloco aqui, aproveitando nessa situação de mapeamento das vagas disponíveis na região, é que microempresas e pequenas empresas tem menos chance de estar anunciando vaga no LinkedIn. E aí a gente olha para empresas que anunciam em grupos de WhatsApp, empresas que estão anunciando nos posts da vida, aí, até nos carros de som, né, sendo até bem radical, mas só para colocar esse contraponto aí de perfis de empresa que não passam nem perto do LinkedIn, e também são as empresas que têm mais volume de vagas anunciadas hoje no Brasil, até por as micro e pequenas empresas terem mais de 70% dos postos de trabalho no mercado brasileiro, segundo o CAGED. Então, essa questão do LinkedIn é fundamental a gente saber, principalmente se o objetivo do profissional é atuar numa empresa de média para grande, ok. Agora, se esse profissional não tem pretensões de entrar nesse perfil de empresa, talvez o LinkedIn não é o melhor lugar para se conectar com essa vaga, e aí sim fica um dilema, aí sim se cria uma jornada mais extensa de entender como é que esse profissional vai conseguir ter acesso a essas vagas que estão passando no carro de som, essas vagas que estão passando e sendo coladas nos postes, as vagas que estão em diversas plataformas espalhadas por aí. Então, essa é o trabalho que é buscar o trabalho, né, Ana? Só esse ponto que eu queria deixar que eu não podia deixar de salientar também na nossa conversa. Não, que bom que você falou isso, porque era o próximo tópico que estava escrito aqui. Que existem sim essas divulgações através do LinkedIn. Na minha opinião, o profissional que está no mercado de trabalho precisa ter um perfil no LinkedIn e precisa estar com ele ativo. Só que as pessoas precisam também ter essa consciência de que existem outros meios de divulgação. Eu andei pesquisando, até mesmo para falar hoje, na cidade de Apucarana, na cidade de Londrina, na cidade de Maringá, grupos mais informais de divulgação de vaga. Então, dentro do Facebook, dentro do Instagram e também através de hashtags que a gente coloca no Instagram e no Facebook, aparecem grupos de empregos. E para vocês terem acesso, se vocês inclusive quiserem procurar agora, vocês precisam ter algumas palavras-chave, né? Na parte de emprego, gira em torno de emprego, trabalho, vagas, sempre tentando essas palavras, ou no plural ou no singular, combinadas com o nome da cidade, né? Então, vagas Apucarana,
vagas Londrina, empregos Londrina, sempre se atentando para o plural e para o singular, né? Procurando das duas maneiras. E eu também descobri que na cidade de Apucarana tem uma mulher, eu não me lembro agora o nome dela, que ela divulga vagas através do Instagram e ela utiliza o nome do perfil, é Mídia Ninja. Eu já vi várias vagas divulgadas através desse perfil. Então, assim, pode ser também que na cidade tenha um outro nome, né? Mas sempre tem um grupo aí de vagas. E entrando nesses perfis do Facebook ou do Instagram, perguntem para as pessoas se tem algum grupo de WhatsApp, porque às vezes a gente sabe que nem sempre a gente confere, né, dentro do Facebook ou dentro do Instagram, mas o WhatsApp a gente está ali sempre olhando. Então, entrar e já perguntar se tem algum grupo disponível, porque sempre tem, pessoal. Grupo disponível para vaga de emprego, fervendo vaga, porque a gente tem muita gente desempregada, mas a gente também tem muita vaga que está precisando de gente para trabalhar. Perfeito, Ana. Eu acho que essa questão, de novo, entra na proatividade do pessoal e ferramentas hoje não faltam, né? Até um outro dado, né? Eu gosto bastante de número aqui, até para fundamentar para o pessoal e dar um pouco do panorama. A gente olha para Londrina, né? Que é onde a gente está situado. Vou falar de Londrina, que é o número que eu tenho aqui. Mas em 2019, 2020, eu não tenho essa informação ainda, mas o CAGED divulgou que foram 60 mil processos seletivos em Londrina em 2019, tá? Então, se a gente divide isso aí por meses, né, dividir por 12 meses, nós estamos falando de 5 mil processos em aberto todos os meses, 5 mil carteiras assinadas todos os meses em Londrina. E quando a gente olha um LinkedIn, a gente olha um Cato da vida, qualquer portal que a gente olha, ele não tem mais do que 300, 400, no máximo 800 vagas anunciadas ali. E aí isso mostra mais uma vez que a quantidade de vagas que está espalhada em outros formatos ou até no informal é uma quantidade muito grande de vaga para as pessoas encontrarem. Então, até aproveitando aqui, falando do emprego, Ana, uma das missões nossa é conseguir conectar o profissional com as empresas, mas principalmente dar o máximo de abrangência para as vagas, porque a gente entende que numa cidade de Londrina, ou até de Apucarana, né, que faz parte aí do nosso contexto, a Londrina com 600 mil habitantes. De repente, existe pessoa na Zona Sul que está reclamando de uma falta de oportunidade em um cargo X e deve ter um empresário maluco na Zona Norte buscando essa pessoa. E aí o que a gente tem que fazer é tentar conectar de uma forma mais otimizada possível essas duas pessoas que estão se procurando e estão reclamando que não tem profissional qualificado e o profissional reclama que não tem vaga, né? Na verdade, eu acredito que existe vaga para todo mundo, a questão é entender como quem vai ser a ponte para conectar esses dois lados, né? Então, só para trazer mais esse número aí de 5 mil processos seletivos, em média, só em Londrina. E Apucarana não tem essa informação, mas eu posso até levantar e soltar um post aqui no emprego e ajudar o pessoal a entender que o cenário é ruim. Não tem como falar que não é, porque a gente está falando de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Mas a gente consegue entender que tem ainda um alento ali, tem oportunidade para quem está preparado, primeiramente, né? Quem está preparado, não adianta a gente olhar para o mercado e pedir que a pessoa te contrate, porque nenhuma empresa hoje faz caridade, né? As pessoas às vezes esperam muito da empresa e às vezes não se preparam para entregar o máximo que a empresa precisa, e isso está até no nosso roteiro aqui, porque pode ter 1 milhão de vagas e pode ter 2 candidatos. Se esses 2 candidatos não estarem preparados e não atenderem os requisitos, que foi uma das primeiras coisas que a gente comentou na live, não vai existir mágica, não vai existir bala de prata, né? Então, só para pontuar essa questão, queria só fazer um apontamento aqui. Quem estiver assistindo aí, souber de alguém que está buscando emprego, clica no aviãozinho aqui embaixo, divulga essa live para alguém, porque essa é a nossa primeira live, a gente só está esquentando os motores ainda, né, Ana? Com certeza outras virão com conteúdo mais rico ainda. Qualquer sugestão de live também, fiquem à vontade em chamar a gente no direct. Quem tiver pergunta, manda uma pergunta no comentário aí, manda pergunta na caixinha de perguntas aqui para a gente, que a gente vai ficar pelo menos mais uns 15 minutinhos aqui para trocar mais uma ideia com vocês.
É isso mesmo. E não tinha conhecimento desse volume de vagas na cidade de Londrina, achei muito interessante, fiquei curiosa também para saber das outras cidades, né, aqui da região, é uma informação muito bacana. Mas existem alguns cuidados que a gente pode ter quando a gente se cadastra, né, num site de vagas, numa agência de empregos, inclusive uma agência como a Empregor, né? Porque existem alguns cuidados, porque a gente precisa fazer manutenção. A gente precisa, de vez em quando, entrar nesses sites novamente e atualizar o nosso cadastro. Porque, de repente, na época que a gente fez o cadastro, não tinha uma vaga no nosso perfil. Mas passou alguns meses, 3, 4, 5 meses, a gente fez algum curso diferente, talvez o teste comportamental que a gente preencheu na época já vai dar algum resultado diferente, então nós preenchemos ele de novo, talvez demete com alguma outra vaga diferente. Então, esse cuidado, essa atenção de maneira periódica, estar visitando esse site de emprego, de estar entrando no site das empresas e preenchendo o cadastro novamente, a gente precisa ter, porque faz grande diferença. Atualizar o LinkedIn, porque o LinkedIn não se atualiza sozinho, né? Então, você está buscando vagas, entrar várias vezes nos grupos que você tem o cadastro, né? Ou que você segue, grupos no LinkedIn, grupos no WhatsApp, grupos no Instagram, no Facebook. A gente está falando aí que buscar trabalho, e dá trabalho justamente nesse ponto de se manter informado com as vagas que estão disponíveis, porque numa semana pode ser que as vagas não estão disponíveis para o nosso perfil, talvez a gente não atenda ao perfil das vagas que estão sendo divulgadas, mas talvez na semana seguinte ou no mês seguinte as vagas sejam outras. Então é muito importante a gente estar constantemente de olho nessas vagas e nesses cadastros, tá certo? Perfeito. Ô, Ana, só queria responder duas perguntinhas que mandaram aqui. Primeiro da Márcia Ah, Costa eu estava Santos, olhando. tá? Ela colocou aqui, ó. Vocês acham que existe espaço para pessoas com mais de 50 anos? Márcia, eu não posso falar para você que não existe. Espaço para um bom profissional é o que a gente está falando de atender os requisitos da empresa, né? Desde que você atenda os requisitos da empresa e até supere esses requisitos, vai existir espaço para qualquer idade, tá? A questão sempre vai existir alguém mais jovem, né? Nesse caso aí, mais jovem, de repente com mais energia, vou colocar mais energia entre aspas, tá? Porque a idade tem muita gente que considera isso, mas é uma coisa que a gente falou do autoconhecimento, a gente falou ali do desenvolvimento. Eu acredito muito que num processo de entrevista, todo mundo tem um ponto forte para ser vendido, né? Então, um profissional que tem 18 anos, ele vai ter que focar num atributo que ele tem que vai tentar convencer o recrutador, né? E um profissional de 50 anos é a mesma coisa. A questão é ter o autoconhecimento, entender o que é ponto forte e o que é ponto fraco em cada contexto para conseguir colocar isso na mesa de uma forma relevante para quem está contratando, tá? Só que assim, não há como negar que o preconceito não existe, né? Existem recrutadores, sim, que têm preconceito não só de idade, mas de cor, de gênero. A gente está vendo uma sociedade que está passando por uma transição disso, mas ainda a gente não está vivendo no mundo ideal, tá, Márcia? Então, isso eu estou te dando um feedback de quem tem uma mentalidade que vai analisar o chá, que a gente comenta no recrutamento, que é conhecimento, habilidade e atitude. Se a pessoa tem conhecimento, habilidade e atitude, eu não me importo com idade, tá? Na verdade, idade, em alguns casos, ele é até um diferencial, né? Uma maturidade, passar mais segurança, de repente, numa área de vendas, numa equipe que às vezes é muito imatura, alguém que tem uma bagagem, uma experiência legal, vai somar com aquele projeto. Então, eu só queria deixar essa minha resposta para você, essa minha visão. Eu queria saber o que a Ana acha disso, né? Das pessoas com mais de 50 anos, Ana. Uhum, perfeito. Não apenas com mais de 50 anos, né? Mas a gente vê aí pessoas que atingiram uma certa idade. Eu vi algumas pessoas preocupadas que estavam chegando nos 35 e já estavam preocupadas com isso do mercado de trabalho, né? A gente, como o Lucas falou, a gente vive numa sociedade que está em transição, né? Está mudando o pensamento, está trocando totalmente os padrões, né? Então, essa parte da idade, realmente, algumas pessoas tem um olhar um pouco diferente, mas o que eu digo, né, como recrutadora, como pessoa que já entrevistou muita gente
aí com uma certa idade. A gente percebe algumas coisas em pessoas que têm uma experiência profissional de mais tempo no mercado de trabalho. E essas pessoas, elas já chegam para a entrevista, na maioria das vezes, com aquele cuidado nas palavras. Olha, eu sei que eu sou mais velha, mas eu tenho tal conhecimento, né? Já chega dando uma desculpa. Outra coisa que é muito comum em pessoas assim que têm um certo tempo de experiência no mercado de trabalho é, como o Lucas falou, a energia que demonstra nas entrevistas. Essa pessoa parece que já está cansada na maioria das vezes, entendeu? Ela já está meio triste, ela já está desgastada, ela já bateu na porta de um monte de empresa e levou um não. Então, assim, é necessário isso para qualquer idade, né? Demonstrar que você está com vontade de estar naquela empresa, que você está preparado para trabalhar no mercado de trabalho. E um outro ponto que é muito importante é a parte da tecnologia. As pessoas, quando elas ficam lá muito tempo nas empresas ou elas já têm uma certa dificuldade com tecnologia, as pessoas tendem a meio que deixar para lá. Ah, eu vou chamar alguém que saiba resolver. Não, tenta resolver você. Vai no YouTube, procura vídeo de como resolver aquele problema você. Estar em contato com essa área tecnológica, e eu não falo tecnologia de sistema de informação, de saber fazer programa, essas coisas não. Eu falo de coisas simples, operação simples dentro do Word, dentro do Excel, dentro da própria internet, que muitas vezes as pessoas com mais tempo aí de experiência profissional não têm, tá certo? Então são alguns itens aí, algumas coisas que todo mundo, na verdade, pode estar mais atento, né? E uma outra situação, aí vale para todas as pessoas. A gente não tem como mudar a nossa idade, né? Então a gente precisa aí se precaver nas outras questões que a gente pode mudar, que é a área de estudo, os conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, os nossos pontos a desenvolver, tudo isso é a área de atuação nossa. A nossa idade, infelizmente, não é. Então a gente precisa ir para o mercado de trabalho com isso. Maravilha, né? Genial. E aí uma coisa que a gente tem que entender de marketing, né? Para a gente se entender enquanto produto, até nos nossos podcasts, assim, eu falo bastante disso, a gente entender, pô, se você chegar no mercado e você olhar na gôndola, na prateleira do mercado e você, sei lá, vai comprar um extrato de tomate, a lata tá toda amassada, tá sem rótulo, o rótulo tudo rasgado, e aí você olha o prazo de validade daquele produto tá vencido. Você vai levar ele? Não vai levar. E aí a culpa não é de quem está comprando, é culpa de quem deixou aquele produto na prateleira, né? Enquanto a gente se entende como produto e a gente entende que a gente tem o poder de aumentar nosso prazo de validade, vamos falar assim, com certeza eu acho que fica mais fácil a gente assumir essa responsabilidade e para a gente entender que a gente consegue se vender, tá? E aí só um detalhezinho que eu vou falar para a Márcia Márcia, você acredita que você tem ponto forte? Você acredita que você é diferenciada? Porque se você não acredita, você não vai conseguir se vender na entrevista, sua postura vai ser diferente. A partir do momento que você tem confiança, que você tem algo para agregar, com certeza a sua postura na entrevista vai ser confiante, você vai conseguir mudar isso até o olhar do recrutador sobre você, tá? E aí, aproveitando que a gente está respondendo outras perguntas aqui, tem uma pergunta da Marci Gabi Edu, e ela está falando aqui que a galera está pedindo muita graduação, muito ensino superior, e falou que se passou já de 35 anos, não dão oportunidade, e aí é uma coisa que está bem alta, assim, né? Para a gente que está na área de RH e está acompanhando, chega até a ser meio clichê, mas de entender que as pessoas não estão contratando mais diploma, né? Então, claro, eu não vou chegar num médico que fez um curso na internet, né? O médico, ele precisa disso. Mas se eu vou contratar hoje um profissional de marketing, que vamos falar que está super em alta, um social media, quem está fazendo gestão de redes sociais, vou contratar um gestor de tráfego, ou vou contratar um vendedor, né? Eu não preciso de que um vendedor tenha um ensino superior, eu preciso que ele tenha as habilidades, que ele tenha o conhecimento, a habilidade e a atitude para exercer aquela função. Claro que cargos técnicos, um engenheiro, um dentista, essas profissões vão exigir sempre um nível de certificação, que tem que ser pela academia, né, pela graduação formal, mas uma grande parte das vagas que estão aí no mercado em aberto e que pagam bem,
não precisam de graduação, exigem que a pessoa consiga se reinventar e olhar as próximas tendências de mercado para se adequar a essa tendência de mercado e não deixar o prazo de validade dela expirar. Ana, o que você acha dessa colocação aí de que as empresas estão pedindo muito curso superior? Eu noto, até mesmo nas empresas que eu passei, em contato com os profissionais de RH que eu tenho, eu noto que meio que virou uma coisa automática para vagas administrativas no geral, pedir ensino superior ou cursando ou completo. E nem sempre é devido ao fato de que para exercer aquela função é necessário ter ensino superior. Em algumas vezes é até forçado o hábito, né? Por ter tantas pessoas aí com ensino superior e a gente está vivendo uma época que tem sim bastante gente com ensino superior, né? O meu conselho não, né? A minha visão é que nem todas as funções exigem, né? O Lucas falou muito bem pelo grau de complexidade, algumas funções exigem um ensino médio ou exigem uma desenvoltura da pessoa, né? Um trato, um conhecimento do assunto, um cuidado ao tratar com o cliente. Muitas funções exigem esse tipo de conhecimento e esse tipo de habilidade. E a minha sugestão é procure as vagas que não exijam ensino superior. A gente tem a divulgação de muitas vagas que exigem apenas ensino médio ou exigem um curso profissionalizante. Infelizmente, as empresas colocam aquelas regras que eles precisam, né? E a gente precisa ir atrás das vagas que nós atendemos os requisitos. E é isso que a gente tem falado nos primeiros podcasts, né? Sobre autoconhecimento, identificar as nossas potencialidades e como desenvolver os nossos gaps. Agora, eu também convido, né? Aquelas pessoas que percebem que se a sua escolaridade não está mais atendendo os níveis, né, de dentro do trabalho que você quer chegar, eu convido vocês também, de repente, a fazer um outro curso, né, a fazer uma faculdade, ou a fazer um curso técnico, ou a fazer uma especialização. Muitas vezes a gente fica naquilo, mas eu vou levar 4 anos dentro de uma faculdade, eu vou levar 2 anos dentro de uma especialização, só que esses anos vão passar de qualquer jeito, né? Então você pode aí passar o seu tempo aprendendo uma coisa completamente diferente e que vai agregar em muito para a sua vida profissional. Perfeito, perfeito, concordo 100%. Ana, a gente só vamos recapitular aí para a gente encaminhar para a reta final, que a gente falou, né, do mapeamento das vagas, a gente falou de definição de objetivos, de atualizar os perfis nas redes sociais, atualizar os currículos nas plataformas, né, de ter atitude de entender que buscar trabalho dá trabalho, então tem muitas vagas que não estão na internet, então a gente precisa entender de networking, se conectar com pessoas estratégicas, né, conseguir escalar a nossa abrangência através das nossas redes de amigos, né? Entender que as pessoas que estão ao nosso redor, com certeza podem ser uma ponte para o nosso sucesso, e a questão do networking é conseguir construir pontes através de pessoas sem usar as pessoas, né? Eu acho que um ponto que eu deixo aqui do networking perfeito é que ele tem que ser genuíno, que você tem que se sentir bem com as pessoas que você está ao redor, né? E aí chega, a pessoa faz tudo certinho, a pessoa saiu lá do campo de defesa dela, passou no meio campo, driblou meio time, vai chegar na cara do gol, vai chutar no gol, não está preparada, não sabe chutar, e aí o que eu quero dizer com isso é: a pessoa chegou na hora da entrevista e não está preparada para a entrevista. O que você tem a dizer nessa situação? Eu tenho a dizer que entrevista, o momento da entrevista é o momento mais importante, né? A gente coloca lá todas as nossas informações no currículo, o currículo é selecionado e a gente vai para a entrevista junto com outros candidatos. É o momento da gente demonstrar para o recrutador que a gente se conhece. É o momento de demonstrar para o recrutador que a gente sabe quais são os nossos pontos de destaque e como que a gente utiliza eles na nossa rotina profissional, né? O que ele vai estar contribuindo para aquela empresa que a gente está fazendo a entrevista. E o recrutador sabe que a gente não é perfeito, então o recrutador também sabe que nós temos pontos a desenvolver, só que a gente já está correndo atrás
de resolver esses pontos, né? De desenvolver, de melhorar, de aprimorar. Então, é isso que o recrutador quer saber quais são os seus objetivos, para saber se estão alinhados com o que a empresa pode estar oferecendo, quer saber quais são as suas qualidades, para saber se elas combinam com as coisas que a empresa exige desse colaborador e quer saber também o que você está melhorando, né? Para saber qual é o impacto que esse ponto a desenvolver que você apresenta vai trazer para dentro da empresa. Então, é uma junção de tudo isso. Se o candidato não tiver um autoconhecimento, não tiver plena noção das suas capacidades e do que ele ainda precisa desenvolver, dificilmente ele vai estar passando aí por esse momento de entrevista. Então, fica um convite. Eu convido vocês realmente a acompanhar aí o Instagram da Empresa Empregor. Convido vocês a acompanharem o meu Instagram. Eu estou postando bastante informação, bastante novidade sobre vários conteúdos e acompanharem também os nossos podcasts. A gente já tem 3 gravados que já estão disponibilizados, onde a gente está explicando de uma maneira um pouco mais detalhada todos esses pontos que eu falei agora. Maravilha. Ô, Ana, acho que eu consigo resumir esse ponto da preparação da entrevista com uma pergunta, né? Se aparecer agora a vaga dos sonhos que você sempre quis, né? E a pessoa te chama para uma entrevista, não é nenhuma call, a pessoa te chama lá na empresa e você tem 1 hora de entrevista com aquele recrutador, a pergunta de R$1 milhão é: você estaria preparado para essa entrevista? Eu acho que se a pessoa conseguir refletir sobre isso, ela vai começar a desconstruir tudo isso que a gente está ajudando ela a construir. Ela vai ter que dar um passo para trás e entender se ela está no caminho certo, se ela está com a qualificação adequada, se a experiência dela está ajudando ela, se a idade que ela tem, vamos falar que ela tem mais de 50 anos de idade, se isso está jogando ao favor dela, se a energia para a entrevista dela está ok. Então, essa pergunta eu acho que é chave para a pessoa refletir e entender que se ela fizer todo o trabalho bem feito, na busca de emprego, na busca da oportunidade, trabalhou networking, fez todo o beabá que a gente tem falado aqui desde as 8h30, ela está preparada para essa entrevista. Se ela conseguir responder que sim, maravilha, vamos para frente. Agora, eu acredito que as pessoas que estão buscando emprego, às vezes elas não conseguem ver o óbvio. Eu quero dizer no seguinte sentido: se você está no olho do furacão, você não consegue entender o que está acontecendo ao teu redor, né? Então, isso é uma das coisas que nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo para esse público, para ajudar eles a entenderem que no entorno deles existe uma saída e que existem pessoas que podem ajudar nessa situação, e a gente vai estar aqui para isso, né? Perfeito, você falou tudo, resumiu perfeitamente agora. Super agradeço, porque eu vou usar esse exemplo nas minhas próximas conversas. Maravilha. Ana, vamos fechar essa live aqui. A gente está fechando agora 50 minutinhos. Vamos manter nosso cronograma de 1 hora. Eu vi que já perguntaram aí sobre a nossa frequência de lives, né? A gente não definiu a frequência ainda, tá? Mas podem contar aí que pelo menos 1 horinha de conteúdo vocês vão ter para consumir todas as semanas, né? Enquanto você aí que assistiu a nossa live, entra no nosso podcast, né? Tá no Spotify. Café com Carreiras, né? Hoje a gente está tomando água e falando de carreiras, mas a gente podia estar tomando uma cervejinha também. Final de dia a gente já tem o alvará para fazer, né, Ana? Mas enquanto a gente não solta a próxima live, entra no Spotify, acompanha o conteúdo por lá, que lá são 3 horas de conteúdo, dá tempo de lavar a louça, dá tempo de ir na academia, dá tempo de pegar para casa e se aperfeiçoar ao mesmo tempo, né? Então, não é desculpa. Perfeito. No podcast vocês vão ouvir eu falar muitas coisas, né? E uma delas é que não existe desculpa para quem quer fazer. Se você quer fazer, a gente está aqui para ajudar. Se você não quer fazer, não vai ser a gente, não vai ser ninguém que vai te tirar do lugar, Ana. Exatamente. No podcast a gente falou muita coisa e muita coisa ainda que a gente não falou, porque o tempo não permite, mas a gente vai falar ainda nos próximos. Legal. Ana, teus recados finais aí. Meus recados finais para o pessoal gente, não desista. A busca por um novo trabalho, ela realmente demora um pouco em alguns casos, mas continuem firme,
procurem, busquem autoconhecimento, busquem desenvolver o que vocês precisam. O tempo vai passar de qualquer maneira, a gente vai ficar mais velho de qualquer maneira, então usem isso ao seu favor, né? Coloquem toda a experiência de vocês quando vocês estiverem pleiteando uma vaga e vão para cima. Show de bola, tamo junto. Galera, queria agradecer mais uma vez aí a atenção de todo mundo, de quem enviou o aviãozinho aí para um amigo, de quem mandou pergunta. Márcia, obrigado pela tua participação, o pessoal que elogiou, isso para a gente é o combustível que faz a gente produzir mais e mais, de entender que a gente está aqui com o peito aberto se expondo, né, Ana? A gente não é perfeito, a gente erra. O Gabriel que está assistindo aí está acostumado com os meus gaguejos. Então, só agradecer a atenção de vocês e que na semana que vem, com certeza, a gente vai estar aqui mais uma vez para trocar mais uma ideia. E se a gente conseguir ajudar uma pessoa por dia que a gente abrir essa live aqui, Ana, eu acredito que o nosso objetivo já está cumprido, né? É isso mesmo. Maravilha. Gente, obrigado, tamo junto, boa quarta-feira para vocês. Contem comigo, né, com o Lucas do Emprego, contem com a Ana nesse processo de recolocação profissional. Fiquem ligados aqui nos nossos canais, que a gente está soltando conteúdo direto, aí a Ana está fazendo um trabalho de conteúdo bem bacana, a gente no Emprego aqui se esforça para soltar o máximo de vagas todos os dias e ajudar vocês aí nessa conexão que a gente comentou que é tão importante, essa conexão. Por mais que seja dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo bairro, talvez as empresas não conseguem se conectar com os candidatos. E a gente só está no começo da nossa jornada e muito mais vem por aí. Abraço para vocês, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Obrigado, Ana. Tchau, gente, boa noite. Tchau, tchau.